Bom dia a todos e a todas. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação da edição A Didática do Braille. Daremos início a esta sessão dando a palavra às nossas convidadas, Cristina Miguel e Irina Francisco. De seguida, daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão com a intervenção de Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Vou apresentar muito brevemente as nossas convidadas. Cristina Miguel é mestre em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, pós-licenciada em Reabilitação na especialidade de Deficiência Visual pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa e bacharel pelo Magistério Primário de Lisboa na área da docência do primeiro ciclo do ensino básico. Profissionalmente, exerceu funções docentes no primeiro ciclo do ensino básico entre 1983 e 1990. Nesta data, inicia funções na área da educação especial como professora requisitada nos serviços centrais do Ministério da Educação. Atualmente é técnica superior da Direção-Geral da Educação e supervisiona a adaptação e produção de manuais escolares e outros materiais em formatos acessíveis a alunos com necessidades específicas. Em 1998, tornou-se membro da Comissão de Leitura para Deficientes Visuais e de 2000 a 2004 foi membro da Comissão de Braille em representação do Ministério da Educação, assim como é, desde 2012, membro do Núcleo para o Braille e Meios Complementares de Leitura. Desde 2015, é representante da Direção-Geral da Educação na Comissão de Peritos do Contingente Especial para Candidatos com Deficiência do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público. É formadora no âmbito da formação contínua de professores na área da educação de alunos cegos ou com baixa visão e coautora do livro Alunos Cegos e com Baixa Visão, Orientações Curriculares. Quanto a Irina Francisco, é professora de português e de espanhol dos ensinos básico e secundário desde 2011 e exerce funções como professora requisitada na Direção de Serviços de Educação Especial e de Apoios Socioeducativos da Direção-Geral da Educação desde setembro de 2019, onde trabalha como revisora de manuais escolares e provas de avaliação externa em Braille. Foi membro do Núcleo para o Braille e Meios Complementares de Leitura em representação da Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal entre janeiro de 2017 e outubro de 2021. E apresentadas as nossas convidadas, passo já a palavra a Cristina Miguel. Bom dia a todos que assistem a mais uma sessão online da Biblioteca do INR, hoje dedicada à didática do Braille. O Núcleo para o Braille e Meios Complementares de Leitura decidiu que o registro e a divulgação das temáticas abordadas no seminário A Didática do Braille seria um precioso instrumento de trabalho e de reflexão para todos os que ensinam o Braille a crianças, jovens ou adultos com deficiências visuais e que utilizam este sistema como meio natural de leitura e de escrita. Efetivamente, neste seminário foi possível reunirmos um lote de técnicos e de docentes desde as áreas da intervenção precoce, dos vários níveis do ensino básico e secundário, da educação e da formação de adultos e também algumas pessoas que têm estado ligadas à formação de professores na área, portanto, da intervenção com pessoas com deficiência visual. A compilação das comunicações apresentadas neste seminário surge na persecução de um dos objetivos do Núcleo para o Braille, que é o de garantir padrões elevados de qualidade quanto ao uso, aplicação e ensino do sistema Braille. De seguida apresentarei uma sintética abordagem sobre a importância do sistema Braille e do seu ensino, para depois passarmos à apresentação dos temas aportados nas compilações das comunicações apresentadas no seminário sobre a didática do Braille. Cerca de 200 anos após a sua criação,
o sistema Braille mantém o seu estatuto de recurso indispensável para a alfabetização e educação das crianças cegas. Perfeitamente ajustado às características estruturais e psicofisiológicas da percepção tátil, os símbolos Braille são apreendidos como totalidades significantes, unitárias e coerentes, funcionando autenticamente como um código paralelo e equivalente ao utilizado na leitura escrita visual. Nesta perspectiva, o ensino-aprendizagem do Braille não poderá deixar de ser encarado como verdadeira espinha dorsal do currículo das crianças e dos jovens cegos, no sentido de lhes permitir ler e escrever, na mesma medida em que os fazem os alunos normovisuais. Entre os diversos fatores suscetíveis de contribuir para o sucesso da aprendizagem do Braille, a idade de iniciação na leitura tátil constitui, sem margem para dúvidas, a variável que de forma mais consistente e determinante influencia essa aprendizagem e condiciona decisivamente o nível de eficácia alcançado. Com efeito, numerosos estudos e investigações demonstraram a existência de uma elevada correlação entre a idade de iniciação no Braille e a posterior evolução da eficácia da leitura, correlação geralmente atribuída a relações ligadas ao desenvolvimento perceptivo e psicomotor. Aparentemente, as crianças cegas demonstram progressos relativamente lentos na leitura Braille até aos 9 anos, revelando apenas um domínio significativo dos mecanismos da leitura tátil por volta dos 11 anos. De uma forma genérica, podemos afirmar que as condições básicas para uma boa aprendizagem do Braille se apresentam razoavelmente propícias e minimamente estáveis desde os 6 até aos 10, 11 anos, verificando-se aparentemente a sua brusca extremamente acentuada de teorização a partir dos 12, 13 anos. Houve um trabalho muito importante que eu queria aqui também realçar de colegas, infelizmente um dos colegas já não está entre nós, o Dr. Vítor Reino, e que fez em conjunto com o Dr. Alberto Mendonça. Este estudo foi feito em 1992-93, portanto já lá vão longos anos, mas que deu para retirar estas informações. Portanto, os factos sugerem que os alunos iniciados na aprendizagem do Braille, depois desta faixa etária, demonstram maiores dificuldades a alcançarem performances de leitura inferiores às conseguidas por aqueles que começaram mais cedo, mesmo quando revelam traços pessoais particularmente favoráveis, como um bom nível intelectual e um alto grau de motivação e perseverança. Não é difícil avaliar as enormes implicações pedagógico-didáticas decorrentes da influência determinante da variável idade de iniciação na leitura tátil, nomeadamente no que se refere à alteração de certas práticas médicas e educativas que tendem a retardar todo o processo de aprendizagem do Braille, partindo do pressuposto de que o sistema Braille constitui um derradeiro recurso, que apenas deverá ser equacionado quando não subsistam quaisquer dúvidas ou esperanças da existência de outras soluções médicas e educacionais. Infelizmente, este tipo de atitude encaixa como uma luva nas ideias e sentimentos dos alunos e famílias, sempre desejosos de negar e prorrogar, tanto quanto possível, a carga psicossocial associada à cegueira. Quando se trata de iniciar o Braille
a indivíduos previamente alfabetizados através do sistema visual, as estratégias devem, forçosamente, adaptar-se a todo o quadro circunstancial do sujeito e, particularmente, ao momento em que ocorre o processo de mudança. Sem prejuízo dos inúmeros aspectos suscetíveis de influenciar este tipo de intervenção educativa, devemos aqui salientar dois princípios essenciais a ter em conta por técnicos e docentes. Primeiro, em casos de prognóstico oftalmológico reservado ou de quadros psicoeducacionais particularmente complexos e ambíguos, não existe qualquer inconveniente em promover uma aprendizagem paralela e simultânea do sistema visual e do braille, reservando para mais tarde a eleição do sistema a ser prioritariamente utilizado pelo sujeito. Em segundo lugar, à medida que a idade da iniciação no braille vai avançando, reduz-se significativamente a dificuldade de apreensão do código em si mesmo, aumentando, inversamente, os problemas de ordem perceptiva e psicomotora envolvidos na aquisição de um ritmo aceitável de leitura. No que respeita a adultos de idades superiores, diversos estudos confirmaram a presença da já referida correlação entre a idade de iniciação no braille e o posterior nível de eficácia da leitura. A principal conclusão experimental indica que o número de pessoas capazes de aprender o sistema e dominá-lo suficientemente para conseguir ler textos contínuos decresce acentuadamente depois dos 29 anos. Entretanto, admitindo a presença efetiva de uma quebra significativa da probabilidade de um subsequente uso satisfatório do sistema, não devemos desaconselhar a aprendizagem do braille, a partir de qualquer idade pré-estabelecida, uma vez que as suas múltiplas utilizações excedem amplamente a leitura de textos longos, como os disponibilizados por livros ou revistas. Recordemos, por exemplo, a importância da consulta de pequenas circulares, de registros ou informações diversas, a etiquetagem dos medicamentos, o reconhecimento, por exemplo, dos botões dos elevadores. Na mesma linha de pensamento, tem sido repetidamente salientada a importância fundamental do braille no reforço da identidade pessoal, da autoestima, da autonomia e da integração social dos indivíduos cegos, devendo considerar-se o livre exercício deste sistema um direito que deve proteger-se e tornar-se acessível a todos. Para terminar a minha intervenção, gostaria de informar que a versão digital da publicação que de seguida será apresentada pela minha colega Irina Francisco se encontra na página do INR em dois locais, no separador do Núcleo para o Braille e Meios Complementares de Leitura e no catálogo da Biblioteca do INR. Por último, dizer que os interessados na versão Braille desta edição deverão solicitá-la por via de endereço de e-mail do Núcleo Braille e que é inr.nucleobraille@inr.mtss.pt, indicando o respectivo nome completo e o endereço postal. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cristina Miguel. Passamos então agora a palavra à doutora Irina Francisco. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu não posso deixar de começar a minha intervenção, uma vez que fui convidada para apresentar
esta publicação, e aproveito para fazer aqui um parênteses, estou a tentar partilhar a minha tela, porque vou partilhar uma pequena apresentação, mas dizia eu que gostaria de começar a minha apresentação fazendo um agradecimento ao INR, na pessoa do Dr. Humberto Santos, por este convite. Na verdade, na época em que esta publicação foi preparada, eu fazia parte do Núcleo Braille, em representação da ACAPO, e enfim, foi precisamente nessa condição que redigi as conclusões destas comunicações, que resultaram, na verdade, de um evento presencial. Penso que o último, que foi organizado pelo Núcleo Braille antes da pandemia, e que teve lugar para celebrar o Dia Mundial do Braille, que se assinala todos os 4 de janeiro, em janeiro de 2020, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Portanto, a compilação destas comunicações vem na sequência desse evento presencial, em que tentámos reunir algumas pessoas. Enfim, seria difícil reunir todas, mas penso que conseguimos um número bastante considerável de nomes que têm trabalho assinalável no que diz respeito ao Braille em Portugal. Infelizmente não conseguimos todas as pessoas que gostaríamos, mas devo assinalar que muitas das pessoas que estiveram presentes são pessoas cujos textos valem muito a pena a leitura, porque são pessoas com muita experiência e com um trabalho feito nesta matéria, quer seja no plano académico, quer no trabalho que desenvolvem no seu dia-a-dia profissional, quer seja nas escolas com crianças e jovens com deficiência visual, noutros contextos de ensino-aprendizagem do Braille, quer também depois no trabalho de reabilitação que é feito com pessoas adultas que perdem a visão numa idade tardia e que precisam de aprender o Braille. Portanto, como dizia, foi uma tentativa de reunir nomes relevantes nesta matéria. É um trabalho muito ingrato para mim tentar desafiar-vos à leitura desta publicação em tão poucos minutos, tendo em conta a riqueza dos textos que a constituem e tendo em conta os nomes relevantes que fazem parte desta publicação, mas enfim, tentarei deixar-vos pelo menos a curiosidade de conhecerem esta publicação e de lerem os textos de todos os intervenientes neste seminário, que eu classificaria como muito abrangente no que diz respeito ao Braille, no sentido em que foi constituído por 4 painéis, que são também o título desses painéis são os títulos dos 4 separadores ou capítulos desta publicação, em que tentámos traçar um panorama transversal daquilo que é o ensino-aprendizagem do Braille em Portugal. Portanto, desde a idade pré-escolar, e para isso definimos como primeiro painel, correspondente ao primeiro capítulo desta publicação, contexto de literacia Braille emergente em idade pré-escolar, e em que houve 2 intervenções que vieram precisamente falar um pouco sobre o trabalho que é possível fazer com crianças em idade precoce, antes de entrarem para a escola, e a esse respeito eu trouxe aqui uma pequena passagem dos textos, que reuni desses textos que fazem parte do primeiro capítulo, em que se diz que é essencial promover a estimulação sensório-perceptual do tato através do envolvimento precoce da criança em atividades de exploração e manipulação das características físicas dos objetos, nomeadamente das diferentes formas,
tamanhos e texturas. Portanto, tentando resumir o essencial daquilo que foram essas comunicações e que são esses textos deste primeiro capítulo, no fundo defende-se a ideia de que mesmo não estando ainda a fazer uma aprendizagem formal do Braille, é possível desenvolver competências nas crianças em idade muito precoce, que vão depois facilitar a aprendizagem do Braille de uma forma mais estruturada, quando houver lugar a isso na entrada para a escola. O segundo tópico, que corresponde também ao segundo capítulo desta publicação e que foi também o tema do segundo painel do seminário sobre a didática do Braille, diz respeito ao Braille no ensino básico e secundário. Neste painel e neste capítulo desta publicação, eu falo sempre em painel e em capítulo porque estou a fazer o paralelo entre o seminário, portanto o evento presencial, e esta publicação que resultou precisamente desse evento. Neste capítulo temos textos de professores que trabalham com crianças e jovens em contexto de escola. Para além disso, a moderação deste painel no evento presencial foi também feita pela coordenadora de uma escola de referência para a deficiência visual. E, enfim, as comunicações, os textos são muito ricos em sugestões, em ideias para trabalhar com as crianças. Temos textos de caráter mais teórico, temos outro de caráter mais prático, com sugestões sobre como treinar a leitura, como estimular a aprendizagem do Braille em crianças e jovens. Aborda-se algumas das problemáticas inerentes à aprendizagem do Braille, por exemplo, em adolescentes, que têm também outras questões relacionadas com a sua aceitação, com a sua autoestima. Portanto, o Braille aparece como mais uma das questões relevantes que é preciso ter em conta quando pensamos no percurso das crianças e dos jovens com deficiência visual. Aborda-se também o facto de algumas crianças já entrarem na escola com a deficiência visual, com a cegueira, e, portanto, fazerem uma aprendizagem do Braille logo desde o início. Noutras situações, estas crianças começam por fazer uma aprendizagem da escrita visual e depois, com a perda da visão, é necessário que façam a aprendizagem do Braille, e também isso acarreta outras questões. Portanto, estes textos destes professores abordam todas estas questões, quer de caráter mais teórico, quer de caráter prático, sobre que atividades podem ser feitas com estas crianças e jovens para, por um lado, ensinar o Braille, ou, por outro, para aperfeiçoar a proficiência na leitura e escrita do Braille. Eu destaquei apenas aqui 1 ou 2 pontos, porque, como vos digo, seria muito difícil trazer aqui todas as questões relevantes que são abordadas nestes textos. Recordo que são 12 textos, resultantes de 12 comunicações e, portanto, enfim, tudo o que eu possa dizer é redutor relativamente àquilo que são as comunicações dos oradores deste seminário, mas destaquei, por exemplo, a ideia de que foi defendida a necessidade de uma estrutura de referência e de avaliação para o ensino-aprendizagem do Braille, no sentido de uma uniformização na sua aplicação e de critérios de ensino, de objetivos a atingir e de critérios de avaliação também, e que esta regulamentação específica do ensino-aprendizagem do Braille poderia ser útil no sentido de dar este sistema de leitura e escrita um outro peso e uma relevância no percurso escolar dos alunos com deficiência visual, e também seria útil para fornecer aos professores que com eles trabalham e que têm a missão de ensinar e de aperfeiçoar o uso do Braille, linhas orientadoras que
possam tornar o seu trabalho mais sólido e mais concreto. Relativamente ao terceiro tópico, eu chamei-lhe aqui tópico, mas que é também o terceiro capítulo e que foi também o tema do terceiro painel e que diz respeito à formação de professores em Portugal, e que vem na continuação daquilo que destaquei no tópico anterior. Tivemos personalidades com trabalho muito relevante nesta matéria em Portugal, que vieram falar sobre vários aspectos relevantes na formação de professores, concretamente na formação de professores que trabalham especificamente com as crianças com deficiência visual. Estamos a falar não apenas dos professores do ensino regular, mas sobretudo dos professores do conhecido Grupo 930, e, enfim, entre muitas questões relevantes que foram levantadas, permitam-me salientar aquela que me parece ser a mais central de todas e a que merece mais atenção, e que é a de que a esta área, à formação de professores e concretamente ao ensino do Braille e à preparação para o ensino do Braille, que esta área não tem sido dada a atenção necessária, e que importa não desvalorizar o papel dos conteúdos específicos essenciais a uma sólida preparação escolar dos alunos com deficiência visual, de que o ensino do Braille é uma parte muito significativa, uma parte fundamental, aliás. Faço aqui um parênteses para relembrar ou para informar aqueles que não estiveram presentes, não tiveram a oportunidade de assistir a este seminário, que nós tivemos o privilégio de ter na sessão de encerramento, à época, portanto isto foi em 2020, os então Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, a doutora Ana Sofia Antunes, e o, à época, Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Dr. João Costa, que, como todos sabem, é hoje em dia Ministro da Educação, mas que à época era Secretário de Estado Adjunto e da Educação, e que estiveram a ouvir, enfim, não digo todas as comunicações, mas parte delas, pelo menos as que ocorreram na parte da tarde, e que se revestiu de particular importância a sua presença neste seminário, sobretudo tratando estas questões e, sobretudo, tendo sido assinalada esta necessidade de investir na formação de professores e na preparação dos professores, uma melhor preparação dos professores para o poderem ensinar e aperfeiçoar com os seus alunos nas escolas. Falou-se não apenas da preparação de professores que trabalham especificamente as questões do Braille, portanto os chamados professores do Grupo 930, mas também a necessidade de dotar os professores das áreas disciplinares, do português, das línguas, da matemática, da química, enfim, de todos os professores, de pelo menos conhecimentos básicos nestas matérias. Recordo-me que uma das comunicações abordou especificamente estas questões, de que o perfil do professor inclusivo, de que se fala tanto nos últimos anos, depois da atual legislação ter sido publicada, que é fundamental que o perfil do professor inclusivo inclua também conhecimentos básicos nestas matérias, para que o Braille não seja simplesmente uma área só trabalhada pelo professor de educação especial, e que, paralelamente, é preciso que os professores de educação especial tenham uma formação mais sólida nestas matérias. Bom, eu entusiasmo a falar destas coisas, não posso alongar-me muito, depois deixo espaço para colocarem questões. Passo muito rapidamente para o último tópico, que foi também o tema do último painel e que diz respeito à alfabetização de cegos adultos, e nós definimos, enfim, como subtópico deste último painel, deste último capítulo, o reconhecimento de que é
Um aspecto fundamental também no trabalho de reabilitação de pessoas que perdem a visão em idade adulta. E a este respeito convidámos outras instituições que, enfim, não sendo em contexto escolar, fazem este trabalho de reabilitação e de ensino do Braille a pessoas adultas que perdem a visão numa fase avançada da vida. E eu destacaria como ideia principal destas comunicações, deste capítulo, deste painel, que o Braille é sentido como uma ferramenta central na reconstrução da autonomia destas pessoas em casos de perda da visão em idade adulta, que não é uma tarefa fácil. Isso foi reconhecido por quem fez estas apresentações, por quem escreveu estes textos, que muitas vezes pode ser uma tarefa difícil, demorada, que uma das grandes missões deste trabalho de reabilitação é motivar para a aprendizagem do Braille, tendo em conta que muitas destas pessoas estão já numa fase avançada da vida e podem não encontrar motivação para a aprendizagem do Braille, podem não encontrar motivos, objetivos, aplicação prática no seu dia-a-dia para aprender um novo sistema de leitura e escrita, mas que essa missão não é uma missão impossível, que é importante fazer entender que o Braille pode continuar a ser útil, e a Cristina abordou sucintamente essa questão quando falava há pouco pode ser útil para a identificação dos botões no elevador, para ler rótulos de medicamentos, para ler receitas, enfim, há um dos textos em particular desta compilação de publicações que aborda todos esses exemplos, onde se fala também do papel das tecnologias como potenciadoras nesse processo de ensino-aprendizagem do Braille, podem ser grandes aliadas nesse processo e permitindo uma ponte entre alguém que perdeu a visão tardiamente, que perdeu valências, que perdeu capacidades e que acha que nunca mais voltará a recuperar, que pode encontrar nas tecnologias que já permitem também o uso do Braille informático, uma porta para a aprendizagem do Braille, para o seu aperfeiçoamento e para o seu uso em situações cotidianas. Esqueci-me de referir no início desta minha apresentação que o mérito destas ideias que eu aqui trago não é meu. Eu limitei-me a fazer uma súmula daquilo que foi apresentado pelos oradores neste seminário e que, na verdade, eu limitei-me a escolher algumas ideias principais. Convido todos a lerem as comunicações, estas 12 comunicações que fazem parte desta publicação. Volto a referir que são pessoas com trabalho desenvolvido nesta área, quer seja no plano académico, quer seja no seu dia-a-dia profissional. Para terminar, eu redigi umas notas finais, que estão também no documento das conclusões, e que resultam, essas sim, do meu trabalho de interpretação da leitura que fiz de todas as comunicações, em que também tentei resumir e, enfim, tirar algumas ideias fundamentais e que me pareceram inspiradoras daquilo que foram as comunicações apresentadas. Portanto, que garantir um programa formativo ou programas formativos completos e sólidos, nomeadamente ao nível da formação inicial de professores e também da formação contínua, em que o Braille e as suas grafias específicas possam ter o protagonismo que lhes é devido, deve ser uma prioridade. Que o professor inclusivo, que falava há pouco, deve, além de dominar as várias grafias, estar consciente da importância do Braille no percurso individual dos seus alunos, não desvalorizando o seu ensino-aprendizagem,
E, se me permitem, retirei 2 citações que foram apresentadas por 2 oradores, que brincar à leitura é fazer do Braille uma brincadeira que gera felicidade. Convido-vos a descobrir em qual das comunicações está esta citação. E uma outra que os pontos Braille são sementes de luz levadas ao cérebro pelos dedos para a germinação do saber. É uma citação de Helen Keller, que foi feita também por uma das autoras de uma destas comunicações. E termino com uma frase que é essa sim da minha autoria, com a qual termina também esta publicação e a redação das conclusões por mim feita, que o Braille é promotor da inclusão e nunca o seu contrário. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela sua apresentação, doutora Irina Francisco. E vamos agora então dar oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos que coloquem as vossas impressões e questões às nossas convidadas, utilizando o chat da plataforma ou recorrendo à ferramenta da mão levantada. Doutora Irina Francisco, ia pedir-lhe para deixar de compartilhar a sua tela. Obrigada. Temos aqui uma questão do Dr. Adalberto Fernandes. Solicita a intervenção da doutora Cristina Miguel. No entanto, alguns oftalmologistas, mesmo em situação de prognóstico de cegueira, não aconselham a aprendizagem do Braille? Bom dia, doutora Adalberto, em particular, é um prazer estar a comunicar consigo, mas o que eu quis dizer é que não nessas situações, portanto, quando há um prognóstico de facto de cegueira, é aconselhado o ensino do Braille em paralelo também com a utilização da visão para a leitura do que ainda conseguirem ler. O que eu disse é que muitos oftalmologistas vão atrasando e vão tentando que os alunos utilizem, portanto, ainda a leitura de uma forma mais funcional, o mais funcional possível, e não avançam com esta ideia e com esta explicando e aconselhando as famílias a começarem também a permitir e a conseguir que façam um trabalho em conjunto com a escola para que os alunos vão aprendendo também e que tenham a sua alfabetização em Braille. Isto, portanto, só nos casos em que de facto ainda há ali algumas esperanças ou que tentam, mas eu penso que de facto não há nada como ter duas ferramentas. Eu dou sempre este exemplo e pronto, e nós temos na nossa presença a Irina, que fez a sua formação em Braille desde muito nova, no primeiro ciclo, e que que permite que ela faça uma leitura com uma velocidade e que consiga aceder aos documentos de uma forma que nunca o faria se não soubesse o Braille. Apesar da Irina ainda conseguir ler algumas coisas com um tamanho de letra muito grande, que é depois muito cansativo e muito difícil de organizar as ideias do que se está a ler. Portanto, o que eu queria destacar era a importância dos alunos poderem ter essa alfabetização em conjunto, depois chegar a uma altura e decidirem qual é que efetivamente vai ser utilizada, isto porque de facto há um grande estigma na utilização do Braille, não como sendo uma mais-valia, o estigma até da parte da sociedade, não é? E que os próprios pais e alunos sentem isso,
assim como, por exemplo, a utilização da bengala, não é? E, portanto, era nesse sentido. Portanto, eu não isto é a ideia que eu tenho, posso estar errada, não é? Mas que de facto era importante haver este paralelismo ir-se introduzindo o braille de uma forma natural, não é? E não para depois não ser rejeitado da forma que é por muitos jovens. Não sei se respondi à questão. Obrigada, doutora Cristina. O doutor Adalberto Fernandes coloca também aqui uma questão à doutora Irina Francisco, portanto, felicita a sua comunicação e pergunta, além das escolas de referência, qual é hoje o estado da arte do ensino-aprendizagem do Braille na generalidade das escolas? Olá, doutora Adalberto. Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Eu não tenho dados para lhe responder, mas aquilo que é a minha intuição, baseada exclusivamente naquilo que é o meu conhecimento empírico, não é? De falar com vários professores, enfim, e de outras vidas paralelas, não é? De âmbito associativo e profissional, é a de que há muita vontade de aprender por parte das crianças, há muita vontade por parte dos pais que elas aprendam, mas há muita falta de material e há muita necessidade de investir em formação de professores. Obrigada, doutora Irina. Temos aqui o Centro de Leitura Especial de uma biblioteca municipal, não tenho identificação de qual município, que faz uma observação, bom dia, a propósito do segundo e terceiro capítulos da publicação. Penso que seria importantíssimo continuar a motivar os professores para a aprendizagem do Braille em contexto inclusivo. Na sequência também dessa intervenção e no que se refere à utilização da tecnologia, penso que seria importante que quer quem ensina, quer quem aprende, disponha agora de dispositivos a custo mais reduzido para a leitura e escrita do Braille digital. E pede também para a doutora repetir a frase de Helen Keller. Já coloquei a frase. Oh, obrigada, obrigada. Se vocês me permitem, eu iria partilhar a minha tela novamente para mostrar... A biblioteca é de São João da Madeira. Certo. Eu ia dizendo para mostrar a publicação, pelo menos a quem consegue ver. Permitem-me? Sim, com certeza, doutora Irina. Mas podem continuar a colocar questões, à vontade. Aqui no chat da nossa plataforma não temos aqui mais questões escritas. Pergunto se mais algum participante, alguma participante quer ligar o microfone e colocar alguma questão, fazer alguma observação às nossas convidadas. Sim, por favor, o Centro de Leitura Especial da Biblioteca Municipal de São João da Madeira. Quer intervir? Pode ligar o seu microfone, por favor? Bom dia a todos, é um prazer. A temática do Braille para mim também é muitíssimo importante porque também sou cego e utilizador diário do Braille, sou cego de nascença, um técnico também aqui no Centro de Leitura Especial. Eu gostaria de perguntar, eu há bocadinho escrevi no chat, mas provavelmente não foi incluída essa, não chegou essa mensagem. Se quem, pergunto aos intervenientes se consideram que, por exemplo, num contexto de reabilitação, não seria importante sensibilizar as pessoas porque normalmente quem começa a aprender Braille em contexto de reabilitação fica um pouco intimidado, não é? Por causa da natural dificuldade que a leitura do Braille vai obrigar, mas tentar sensibilizar as pessoas de que elas só vão precisar aprender o Braille que necessitam, e há bocadinho falou-se na leitura das etiquetas dos medicamentos, falou-se em situações de leituras muito breves. Quando as pessoas são confrontadas com essa possibilidade, será que elas ficam mais motivadas ou continuam a sentir-se intimidadas em aprender o Braille? Era uma pergunta que eu sempre gostava de ver respondida, porque também já acompanhei algumas reabilitações, embora não tenha competência para o fazer, mas era
Gostaria que me fizessem observação nesse sentido. Como é que é a reação das pessoas? Cristina, não sei se queres responder tu. Eu não consigo responder na medida em que não tenho essa experiência pessoal, não é? Nem profissional, não é? Porque nunca trabalhei com adultos que estão a fazer a reabilitação. Agora, falando também como psicóloga, acho que isto acaba por ser, como em tudo, em que o objeto da aprendizagem e a forma como se aprende e o que se aprende tem muito a ver com a motivação de cada um de nós, não é? Portanto, imaginem que uma pessoa começa a ter esse contacto com o Braille, nomeadamente para conseguir identificar uma lata de um medicamento, ter supostamente os rótulos deveriam ter uma indicação a Braille a nível por exemplo, dos alimentos, as faturas e outras situações. Eu penso que depois, se o próprio indivíduo tem e se ganha, se vai ganhar, e também depende muito da idade em que isto acontece, não é? E do que é que profissionalmente a pessoa vai poder, ainda tem, qual é a perspectiva do que poderá fazer de futuro e para o que é que o Braille vai ser útil e que vai ser fundamental para a sua vida profissional, social, mas penso que isso dependerá de indivíduo para indivíduo, mas francamente, profissionalmente eu não tenho essa experiência porque nunca trabalhei com pessoas, pronto, só na área mesmo da educação até ao 12º ano. Muito obrigado. Não sei, nada. Eu também acrescentaria que tem a ver com os interesses da pessoa, de facto, e essa observação é muito relevante, que é o Braille, aprender Braille não tem que servir só para ler literatura, não é? Pode servir para pequenas questões do dia a dia e ir um pouco ao encontro daquilo que são os interesses e as necessidades da pessoa que perde a visão. Nós temos aqui presentes algumas pessoas que eu penso que trabalham e já trabalharam na área da reabilitação. Se alguém se sentia mais habilitado para responder. E, entretanto, só dizer que eu partilhei a minha tela e estou a mostrar o índice do volume que podem encontrar na internet, no site do INR e na biblioteca. O participante do Centro de Leitura Especial da Biblioteca Municipal de São João da Madeira quer novamente colocar uma questão? Levantou a sua mão? Não é colocar uma questão, é apenas partilhar uma experiência que me sensibilizou bastante, e já que estou a participar numa conferência relacionada com o Braille, se a minha professora primária fosse viva hoje, teria quase 100 anos de idade, mas aos 60, entre os 55 e os 60 anos, aprendeu Braille. Portanto, eu fui aluno dela dos 7 até aos 10 anos, sensivelmente, e ela sentiu uma motivação para aprender o Braille, e eu sempre que compartilho esta experiência, é muito relevante a motivação que até os próprios docentes muitas vezes sentem para fazer experiências novas. E o caso da minha professora primária, penso que serve de exemplo para muitos docentes que, mesmo não tendo, enfim, um acesso imediato ao Braille, quando se confrontam num contexto inclusivo com um aluno com necessidades específicas, não desistirem e aprenderem o Braille, porque vão fazer uma descoberta surpreendente. Obrigada pela sua observação. O participante Luís Vicente, do Politécnico de Leiria,
também faz aqui uma observação. Bom dia. Trabalho na capacitação digital de pessoas cegas ou com baixa visão. À medida que os anos vão passando, são cada vez menos as crianças com competências na leitura braille e a justificação da sua maioria é a falta de motivação por parte dos docentes. É urgente rever o currículo de formação dos docentes do grupo 930. É também muito importante os professores começarem de uma vez por todas que o seu horário não são apenas as 22 horas letivas, o seu contrato tem 35 horas. Isso basicamente está patente nos textos que fazem parte do painel sobre formação de professores. E é verdade. Mais algum participante? Alguma participante quer colocar alguma questão, fazer alguma observação? Eu queria aqui só dizer uma coisa agora relativamente à questão da carga horária. E aproveito porque publicamente acho que nunca o fiz, mas dar, como é que eu ia dizer, agradecer, enaltecer todos aqueles docentes que eu tenho conhecido ao longo destes muitos anos que trabalho nesta área e que para fazerem o acompanhamento atempado para que os seus alunos, os seus, quer dizer, os alunos que ele acompanha, porque ainda há, felizmente agora não tanto, mas antigamente havia muita ideia de que o aluno, por exemplo, o aluno cego era daquela, quando a escola falava, não é? Não havia esta ideia de inclusão, era o teu aluno hoje não fez isto, o teu aluno, os outros colegas, portanto, não parecia que o aluno não era da escola, não era de todos. Mas eu acho que para muitos dos docentes que trabalham tantas horas, que fazem tanto material à mão, que passam os testes, que fazem esquemas, que fazem, desculpem a expressão, 30 por uma linha, que de facto não podemos dizer assim que todos, que a maioria dos docentes só trabalham, só acham que têm que trabalhar durante 22 horas. Eu acho que ainda há muitas pessoas que têm um espírito quase de missão e de fazerem tanta coisa para ajudar e para desenvolver tanto pessoalmente e a nível para que os alunos se sintam acolhidos nas escolas. Eu queria enaltecer essa situação e agradecer em nome de todos que sejam assim, porque muitas vezes estes professores não são devidamente valorizados. Era só isso. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, doutora Cristina Miguel. Creio que não há mais questões por parte da nossa audiência, nem escritas, nem qualquer dos participantes a querer colocar alguma questão de viva voz. Muito obrigada, doutora Irina Francisco e doutora Cristina Miguel. Obrigada aos participantes que colocaram as suas questões. Vamos então encerrar aqui a nossa sessão e passo a palavra ao Dr. Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado. Bem, começar pelo nosso habitual bom dia a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais este relevante momento de partilha. Estamos na 14ª sessão informativa online da Biblioteca Especializada do Instituto Nacional para a Reabilitação. E quero, obviamente, cumprimentar e agradecer muito às nossas ilustres oradoras, Cristina Miguel e Irina Francisco. Cumprimentar e agradecer também a presença de todos os membros do Núcleo Braille que estão aqui hoje connosco, professores e técnicos de reabilitação, docentes universitários, investigadores, caros colegas do Instituto Nacional para a Reabilitação e a todos aqueles que nos deram o privilégio de podermos hoje contar com a vossa presença, com a vossa participação. Muito, muito obrigado. Dizer-vos que a publicação desta edição, a Didática do Braille, que é
uma publicação da autoria do Núcleo para o Braille e meios complementares de leitura. É um documento que tem como objetivo, como aqui já foi referido, disseminar por diversos contextos educativos, formativos e investigacionais o relevante património de comunicações deste seminário, a Didática do Braille, que foi organizado pelo núcleo que referi, núcleo esse que é coordenado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, e que todos nós que tivemos a oportunidade de assistir naquele momento a este evento, sentimos de facto que tinha sido um dia absolutamente completo, em que sentíamos profundamente preenchidos. E por isso dizer-vos que com enorme satisfação que hoje estamos aqui, no fundo a fazer esta partilha e a dar a oportunidade que outros que eventualmente não estiveram lá, ou que estiveram lá, mas que queiram, precisem, estejam interessados em voltar ao tema, voltar àquelas excelentes comunicações, porque tem esta abordagem de facto transversal que aqui foi referido, tem aqui esta grande oportunidade. Por isso, falando de oportunidades, quero obviamente aproveitar esta oportunidade para reiterar os agradecimentos ao Núcleo Braille, quer pela organização do seminário, quer pela edição que hoje aqui apresentamos, bem como a todos os autores, pelo seu qualificado contributo para este projeto editorial, que muito nos honra termos tido a possibilidade de o concretizar. Aquilo que nós aqui acabamos de vivenciar é aquela cultura de partilha que temos tentado incentivar por vários canais, de várias formas, em que, no fundo, queremos muito potenciar esta partilha ativa de saberes, de experiências, de técnicos e investigadores, bem como toda a comunidade da ciência e da investigação, que este Instituto afirma e defende permanentemente no quadro dos seus compromissos com a acessibilidade informativa e comunicacional para todos. De facto, esta edição resultou do terceiro seminário, de um ciclo de seminários comemorativos do Dia Mundial do Braille, que teve início em 2018 no Instituto Politécnico de Leiria, que teve continuidade em 2019 na Universidade de Coimbra, em 2020 na Universidade Lusófona de Tecnologias, se não estou equivocado, em 2021 em formato digital, mas sempre com o mesmo desidrato, sempre, independentemente de estarmos presencialmente, independentemente do contexto territorial, sempre com uma perspectiva, num desidrato de promover a reflexão e a troca de experiências e boas práticas, mais próximo do ensino superior, da investigação, dos professores, para além dos docentes, profissionais ligados à produção e ao ensino do Braille, das associações, e o que é fundamental neste processo, em todos os processos, diga-se, em que o Instituto Nacional para a Reabilitação está envolvido, porque são as associações que têm aqui uma voz, devem ter uma voz decisiva também em todas as dimensões de atuação deste Instituto, mas também dos utilizadores deste sistema de leitura e escrita. Por isso, de facto, aqui um registro de enorme satisfação relativamente a este trabalho realizado. Face aos novos desafios e às alterações sociais, políticas e económicas, estamos convictos que esta publicação pode muito bem vir a servir para a descoberta e desenvolvimento de inovadoras trajetórias de excelência educacional e cultural das pessoas cegas e com baixa visão, como protagonistas dos seus projetos de vida e de felicidade. Ou seja, terem aqui, através deste trabalho organizado, um potencial ativo que pode ser utilizado em causa própria, no sentido de os seus processos educacionais, culturais, poderem ser contaminados positivamente com este trabalho que muitos contribuíram para que se concretizasse. Importa referir, e a caminho do fim da minha intervenção, que esta edição integra o nosso acervo documental, encontra-se disponível para consulta e empréstimo no catálogo da Biblioteca do Instituto Nacional para a Reabilitação, online,
através do sistema integrado da gestão de bibliotecas. Portanto, digamos, temos aqui estes canais que pode, qualquer um de vós, qualquer pessoa que não esteja aqui, mas que vocês queiram passar a mensagem, podem de facto aceder a esta mesma informação. Por fim, um agradecimento que se impõe, nomeadamente às equipas do INR, que permitiram a concretização deste substantivo momento de partilha, nomeadamente aos colegas da equipa de comunicação e eventos, ao chefe de divisão e ao Miguel Ferro, enquanto coordenador do núcleo, também, portanto, chefe de divisão do Gabinete de Investigação e Desenvolvimento, e à diretora de serviços, da Unidade de Investigação e Formação, e também às colegas da biblioteca que deram aqui o apoio decisivo para a concretização deste evento. A todos vós, e sem vós isto não seria possível, como é óbvio, muito obrigado, e ficam desde já convidados para se manterem atentos ao nosso site, onde muito em breve certamente irão receber notícias de mais momentos de partilha muito relevantes, significativos, interessantes, em que estamos sempre a aprender e nunca deixamos de ser surpreendidos com aquilo que os nossos convidados nos trazem e sabendo que, à partida, nos trazem e nos deixam sempre para nós depois podermos recolher, podemos voltar a contactar, podermos, em caso de dúvida, podermos consultar, e por isso estes momentos são, na verdade, decisivos, achamos nós. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelas suas palavras, Sr. Presidente. E chegamos ao final desta sessão de partilha. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, pois iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal de YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Bom dia e até breve.